Pessoal, retornando aqui, né? Terceiro bloco das nossas aulas. Constituições, classificação das constituições. Vamos lá. Agora nós vamos aqui para uma classificação do Pinto Ferreira, doutrinador, né, brasileiro, Pinto Ferreira, quanto à sistemática. Quanto à sistemática, a gente pode estar falando quanto à organização do texto, certo? A gente falou sobre Constituição escrita, não escrita. Então, tem alguma semelhança aqui, certo? Vocês vão encontrar alguma semelhança em alguns critérios de classificação. Essa classificação é de Pinto Ferreira e ele vai classificar em reduzida, certo? Reduzida, que ele também chama de unitária. Unitária. E o outro critério, ele chama de variadas, certo? Então, na visão dele, quanto à sistemática, quanto à organização do texto constitucional, sistemática, mesma coisa de organização do texto, ele chama de variada. As constituições podem ser variadas. Então, vamos lá. Reduzida é a Constituição que se apresenta codificada. Paulo Bonavides, se referindo a essa classificação, Paulo Bonavides é um cearense, doutrinador cearense. Então, ele vai chamar de codificada. Então, é a Constituição que se apresenta em um código sistematizado. Então, a Constituição, a sistematização da Constituição brasileira está em títulos e capítulos, né, dividido por assunto. Um só texto, dividido em títulos e capítulos, essa é a sistematização. Então, ele chama de reduzida, unitária, um só texto. A variada seria a Constituição, que ela também é escrita, mas ela estaria espalhada por vários textos. A gente tem uma tendência atual de se tornar uma Constituição variada. Por quê? A Constituição Federal de 1988, ela traz, né, a previsão da constitucionalização dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Se o Tratado Internacional de Direitos Humanos, assinado pelo Brasil, passar pela mesma sistemática de uma emenda constitucional, então ele vai ser considerado Constituição, certo? Vai ser considerado incorporado ao texto, né? Incorporado à sistemática. Só que ele não vai estar lá escrito no texto da Constituição, não. Ele vai ser lá aprovado por um decreto, vai ser um termo à parte. Então, quando a Constituição apresenta aqui um texto, certo? Aqui outro texto também, que outra lei que é considerada Constituição. Então, quando ela tem esse espaçamento, ela tem essa variação de texto, ele chama de variada. Então, se ela tem um único texto, reduzida em um único texto, reduzida, unitária, um só texto. Constituição de 1988 é um exemplo. Constituição variada. Tem um texto da Constituição, mas tem outro documento escrito também, que também é considerado Constituição. Então, quando ela tem essa dualidade, essa variação de texto, ela é considerada uma Constituição variada. E deixando uma ressalva que nós caminhamos para uma Constituição variada. Já temos o tratado que trata sobre as pessoas com deficiência com status constitucional. Já é considerado Constituição. Beleza, pessoal? Então vamos lá, seguindo. Seguindo aqui. Então, ainda podemos classificar a Constituição de 88, lembrando, né, como uma Constituição unitária, viu? Quanto à sistemática. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Quanto à dogmática. O outro critério aqui, pessoal, esse aqui que eu acabei de dizer foi o 8, né? O outro critério aqui que a gente vai analisar, que é o ponto 9, é quanto à dogmática, certo? Dogmática.
Barbosa, o que é dogmática? Opa, ideologia. Pensamento dominante. Ideologia. Qual o pensamento dominante na elaboração daquela Constituição? Certo? Então, quanto à ideologia, quanto ao pensamento dominante, nós podemos ter Constituição ortodoxa. Quando é que ela é ortodoxa? Quando a ideologia dominante é uma só. Certo? Uma só ideologia. Aí nós podemos citar as constituições da União Soviética. Era só um pensamento de esquerda, um pensamento social rumo ao comunismo. Certo? Então, quando o pensamento dominante, como pensamento é um só, que está no texto, é só um pensamento, ela é ortodoxa. Quando é que ela é eclética? Aí você pode até usar, hoje quando você está conversando, né? Dando uma paquerada por aí, que você vai falar, e você gosta de quê? Qual música que você gosta? A menina diz, né? Não, eu sou eclética. Ou seja, ela gosta de vários ritmos de música. Então, a Constituição eclética, certo? É uma Constituição que tem vários, não só um. Né? Não só um. 3. Várias ideologias impregnadas no seu texto. Certo? Então, assim, a Constituição ela foi fruto de uma conciliação de pensamentos. Se a gente for trazer aqui o sentido sociológico de Constituição, vão dizer que os fatores reais de poder defendidos por La Salle estão representados no texto da Constituição. Isso é uma Constituição eclética. Beleza? Quanto à dogmática, a ideologia ortodoxa, uma só ideologia, eclética, 1, 2, 3, certo? Não existe a predominância de um pensamento. Quanto à nossa Constituição de 88, já adiantando, a nossa Constituição é eclética. Beleza? Nós temos aspecto do pensamento econômico do capitalismo, reverberado aí na livre iniciativa, né? A força do capital, da produção, mas nós temos o quê? Que a propriedade precisa respeitar a sua função social, que o Estado precisa concretizar os direitos sociais que estão lá no artigo 6º. Então, isso é aspecto da social-democracia, dois pensamentos dominantes dentro da nossa Constituição. Beleza, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver o que é que eu trago mais para vocês aqui. Ortodoxa, eclética, classificação, eclética, quanto à correspondência com a realidade. Vamos lá. A próxima classificação, o próximo critério, classificação não, é quanto, opa, deixa eu ver aqui que a letra é ruim. Não tem jeito não, viu? Quanto à correspondência com a realidade. A realidade o quê? A realidade social. Essa Constituição, ela regula mesmo a vida social ou ela não regula? Então, quando pensar quanto à correspondência com a realidade, é pensar automaticamente se a Constituição que está naquele Estado, está naquele país, se ela realmente tem força normativa para regular a vida em sociedade. Ela tem aplicação prática? Ela é respeitada? Vou trazer um exemplo. Quando nós tivemos a assunção do poder pelos militares em 64, ficou vigente ainda a Constituição de 46. Mas na prática, a Constituição de 46 realmente teve aplicação prática? Que os militares assumem em 64, só em 67 nós vamos ter uma nova Constituição. Nesse interregno, nós tivemos realmente
Aplicação prática da Art 46, nós não tivemos, certo? O que foi, a partir dali, com os militares no poder, a legislação que se impôs foi os atos institucionais, né? 1, 2, 3, 4, é o 17, viu? Então, quanto à correspondência com a realidade, nós vamos classificar as constituições em normativa, nominalista, bota o nominalista, quem bota o nominalista está pelo menos tentando, né? É o bizu, viu? Vamos lá. Semântica. Pronto, semântica. Então, quanto à correspondência com a realidade, segundo quem? O professor Marcelo Neves, né? Marcelo Neves é o pai de quem? Do concepção simbólica de Constituição. Olha aqui o desenvolvimento. Então, normativa é a Constituição que tem força para regular a sociedade. Os poderes, as forças, os fatores reais de poder respeitam a Constituição. Eles observam, ela tem aplicação prática, certo? Então, se ela tem aplicação prática, ela tem correspondência com a realidade, certo? A Constituição nominalista, ela foi feita com essa intenção. Ela queria ter aplicação prática. Ela foi feita para isso. Mas ela encontra empecilhos dentro da sociedade e ela não se impõe, certo? Alguns doutrinadores classificam a Constituição de 88 como nominalista. Outros classificam como normativa, certo? Então, tem essa dualidade aqui, esse conflito entre os doutrinadores. Nominalista tenta regular, é a Constituição que tenta, que ela busca, que ela faz todo o esforço possível para regular os fatores reais de poder, para regular a sociedade como um todo, mas não consegue, certo? Por algum aspecto, não consegue. A normativa consegue, todo mundo respeita. A semântica não. A semântica, segundo Marcelo Neves, ela é um instrumento de dominação do dono do poder, certo? Então, quando os militares, em 67, impuseram a Constituição, quando Getúlio Vargas, no Estado Novo, impôs a sua Constituição, quando, em 1824, Dom Pedro I impôs a sua Constituição, era o quê? Ali era uma expressão do poder deles. Ali eles queriam, né, apenas moldar a sociedade com aquele documento para que os seus objetivos fossem alcançados. Certo? Então, é isso aqui, pessoal. Certo? Então, a semântica, ela é um instrumento de dominação. Ela é um instrumento para que quem está no poder atinja os seus objetivos. Ela não tem a repercussão social. Certo? Então, é a Constituição semântica. Aí, quanto a... como é que eu vou responder na prova, Barbosa? Tu disse que tinha esse conflito. A posição dominante é que a Constituição de 88 ela é normativa. Viu, pessoal? Então, se tiver na prova essa opção, não vai dizer que a questão está errada, não. Coloca que ela é normativa. Viu? Agora, se não tiver nada e tiver nominalista, risca que ela é nominalista. Certo? Então, é o menos errado.
A gente tem que saber fazer prova. Agora, se tiver nas duas, ela é a Constituição de 88, quanto a correspondência com a realidade é. Aí você vai botar nominalista, semântica, normativa. Pode que é normativa. Viu? Porque essa discussão aqui é para texto discursivo, que você vai desenvolver um texto, desenvolver o pensamento. Se é a opção só de marcar, você marca a mais correta ou a menos errada. Beleza? Então vamos lá. Seguindo que o negócio tá bom. Ixi, meu irmão. Vamos lá. Você fala 10, né? O critério 10 aí. Quanto corresponde à realidade, certo? 11 aqui. Bora aqui. O 10 já foi. Bum. Vamos pro 11. Vai lá. Pessoal. Quanto a classificação 11, o critério 11 aqui é quanto ao sistema. Quanto ao sistema. Então, assim, quanto o corpo da Constituição, o texto positivado, quanto todos aqueles valores que é trazido pela Constituição, certo? Então, é o conjunto normativo. Essa classificação, quanto ao sistema, ela é sinônimo de conjunto normativo. Quanto ao conjunto normativo. Lembrando que as constituições, né, pessoal, elas são formadas por um conjunto normativo, e esse conjunto normativo é formado de quê? Princípios e regras. Certo? Aí nós vamos ter uma diferenciação aqui entre princípios e regras. Os princípios são normas abertas, são normas que traz valores, que a interpretação é baseada na ponderação, né? E a regra não. A regra, qual é a função da regra? Concretizar os princípios. A função da regra é concretizar um princípio, certo? E a interpretação da regra é na base do tudo ou nada, né? Matar ou morrer. Então, essa é a diferença básica entre as regras. Entre as regras e os princípios. Então, eu digo assim, ó, se a Constituição trouxer uma predominância de princípio, né, se no conjunto normativo da Constituição nós temos uma predominância do princípio, eu vou classificar essa Constituição como principiológica. Principiológica. Viu? Principiológica. Mas se eu olho para o conjunto normativo, para o texto completo da Constituição, e eu observo regras, aí a classificação muda. Certo? Se eu vejo que a predominância são de regras, eu vou dizer que a Constituição é preceitual. Preceitual. Beleza? Preceito, sinônimo de regra. Aí eu não ia chamar de regral, né? Eu tenho que chamar de preceitual. Para ficar mais bonito. Beleza? Predominância de princípio, principiológico. Predominância de regra, preceitual. Vamos lá? Preceitual. Beleza. Show de bola. O negócio tá bom, viu? O negócio tá bom. E a gente vai pra cima.
função. Quanto à função. Pronto, pessoal. O 11 foi. Vamos dar aqui o critériozinho. 12. Quanto à função. Algum doutrinador olhou e olhou o aspecto da função. Qual era a função daquela Constituição? Certo? Então, quanto à função, a gente vai... Vamos dizer o seguinte. Uma Constituição, quando ela entra em vigor em um determinado estado, na maioria das vezes, 99,9% das vezes, a função dela é o quê? É ter vigência indefinitivamente, indefinida. A vigência dela indefinida, né? A Constituição de 1824, 65 anos. A de 88, está quantos anos aí? 88. 98, 2008, 30 e poucos anos já, viu? Certo? Então, quanto à função, vamos lá aqui, quanto à função, ela pode ser provisória. Deixa eu ver que a letra fica muito feia aqui. Provisória. Certo? Quanto à função, o critério aqui é a função. Provisória. Certo? Provisória. Aí tem os nomezinhos, apelidozinhos que são semelhantes. Provisória, pré-constituição, certo? Pré-constituição, que é chamada. E também chamada de... Vamos lá. Aí o outro critério aqui, né? Quanto à função, a outra classificação. É definitiva. A função definitiva. Constituição definitiva. Certo? Então, quanto à função, ela pode ser provisória, ela vai reger vai trazer um tempo, vai trazer aqui um lapso temporal. Dizer assim, ó, aqui, será por 1 ano, 2 anos, durante essa situação, tiver uma situação de anormalidade no Estado, né? Por exemplo, vamos usar agora a invasão da Rússia na Ucrânia. A invasão da Rússia na Ucrânia. Vamos dizer que a Rússia chegue num acordo com a Ucrânia e faça uma Constituição dizendo que a Constituição lá vai durar por 10 anos. Que é provisoriamente, 10 anos é muito tempo, sei lá, 3 anos. Enquanto se reconstrói o país, né, o povo volta, está todo mundo saindo, volta para a Ucrânia e se faz uma Constituição agora com a função definitiva, certo? Então, se a Constituição tem esse caráter de reger, de regular somente uma determinada situação, por um determinado período, ela vai ser provisória. Se ela tem a função de reger a sociedade indefinidamente, ela será uma Constituição definitiva. Definitiva não significa que ela não possa ser revogada, não. Lembrando que o poder constituinte originário é latente. A qualquer momento ele pode se manifestar. Certo? Então é isso. Então a Constituição brasileira, pessoal, trazendo aqui para o nosso exemplo, ela é uma Constituição o quê? Definitiva. Viu? Ela não teve função... Quanto à origem da sua decretação. Pronto. Quanto à origem da decretação. Quanto à origem da decretação. Então, outro critério aqui, pessoal, é quanto à origem. A palavra origem veio 2 vezes. Só que aqui, ó, quanto à origem da decretação. Viu? Porque se for só quanto à origem, é outorgada, promulgada, cesarista, né, o bonapartita, né, ou dualista. Mas aqui é quanto à origem da decretação.
certo? Então o critério aqui o critério é muito semelhante, só que assim, o resultado é outro. Quanto à origem da decretação, aí eu posso ter Constituição autônoma e constituições heterônoma. Heterônoma. É isso aqui. Autônoma, heterônoma. Vamos lá. Auto. Você próprio, né? Auto. Própria pessoa. Autogoverno, governo próprio. Hétero. Outro. Então, autônoma é a Constituição feita pelo próprio Estado. A República Federativa do Brasil elaborou a Constituição de 88. Certo? Então, a Constituição de 88 ela é autônoma. Heterônoma. Um determinado país elabora a Constituição que vai regular a vida de outro povo. Por exemplo, a guerra lá está na moda, né? Então vamos lá usar o exemplo. Se a Rússia domina o Estado ucraniano, que ainda está tendo resistência, mas se ela domina, e ela elabora uma Constituição, certo? E entrega a um novo governante da Ucrânia, e impõe lá, né? Entrega, impõe, diz que vai ser aquilo ali. Pronto. A Constituição, nesse exemplo aqui, a Constituição seria heterônoma, ou seja, elaborada por outro Estado. Ela não seria autônoma. Beleza? Então, heterônoma ou heteroconstituição. São semelhantes, viu? Então, a Constituição brasileira, quanto à origem da sua decretação, classificada como autônoma. Viu? O 12 foi, o 13 foi, o critério 13 foi, para o 14 aqui. Deixa eu ver. Como é que estamos aí? Então, pessoal, vou encerrar aqui, viu, esse bloco de aula. E no próximo bloco, a gente vai falar de mais uma classificação, agora de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, né? Constituição Garantia, Constituição Balanço e Constituição Dirigente. Beleza? São as três constituições trazidas, as três classificações trazidas por esse doutrinador. Rocha aí.